Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kira Grace Podcast. Hoje eu vou conversar com um cara que eu sou muito fã. Ele é muito corajoso, tá? Ele encara adversários que se eu olhar na frente assim, ó, eu saio correndo, não entro nesse desafio. Burli, pô, prazer estar aqui com Tudo você. Tudo bem, Kira, prazer. Que bom que a gente conseguiu fechar nossas agendas, né? Nossa, pra poder felicidade, casar. Felicidade, né? E conversar. Eu acho que, assim, você tem uma história incrível, né? No esporte e tudo, mas o que eu acho mais legal é você com a sua família. Quando eu vejo as postagens que você bota, pô, seu filho, sua esposa, surfando e toda essa conexão, vocês viajando juntos, eu acho demais. O surf, ele termina sendo um pano de fundo para minha vida. E a minha vida também em família não é diferente. O estilo de vida uniu a minha e minha esposa, né? A gente gosta muito da natureza, desses elementos, e a gente sempre teve esse sonho de ter liberdade. Então, dentro do nosso trabalho, a gente tem uma agenda flexível, a gente consegue manter uma qualidade de vida que é muito importante para a gente, né? Tá buscando esses elementos que para a gente também são essenciais, né? Tá na natureza, né? Falar de sustentabilidade. Você conheceu ela no surf? Eu conheci ela dando palestra. Ah, é? Você foi dar uma palestra? Eu fui dar uma palestra, a gente criou um vínculo de contato. Depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem: olha, você podia indicar alguém? Eu indiquei o meu mestre de reiki, o Carlos Humberto. E depois, lá na frente, a gente se encontrou num evento de reiki que ele fez. Uhum. E já era um outro momento da vida da gente. E aí a gente criou uma relação mais próxima, e hoje a gente tem uma família. Uhum. Eu tenho uma menina de 24 que está na Polônia. Não, eu vi a foto dela, uma moça já. A Yasmin. E até tá com uma amiguinha dela que acabou de chegar lá também, que está estudando também na Europa. E tava lá: pai, não para de nevar aqui, a neve está muito densa, a gente quer sair de casa, mas está muito frio. Mas voltando para a família, né? Hoje até estava na terapia de casal. E chegou uma hora assim que eu estava falando com essa, são duas terapeutas e a minha esposa, né? Então eu já entro assim, né, em desvantagem. São 3 mulheres aqui. Mas eu adoro, porque é muito aprendizado. E nesse processo eu falei assim: olha só, ser pai, né, mãe, ter filhos é uma montanha russa, porque num dia você está assim, êxtase, né? Porque teu filho aprendeu alguma coisa, porque ele conquistou alguma coisa, e no outro dia você está com o coração apertadíssimo, porque ele está diante de um desafio enorme, e você também, né? Você fez uma analogia que eu achei sensacional, que você falou assim: não, ser mãe é que nem surfar uma onda gigante. Às vezes você está no topo, de repente você está tomando caldo. Assim, não tem como você evitar os aprendizados da paternidade, né, e da maternidade. É realmente assim, uma montanha russa de emoções, e a gente aprende isso muito com o esporte, né, porque a gente também tem que lidar com essas emoções muito fortes, né, a vulnerabilidade, a incerteza, e a gente está nessa, porque o menino, que é o nosso filho, né, a Lígia, minha esposa atual, a gente só tem um filho, a Yasmin é do primeiro casamento com a Cris, e ela está naquela hora, ele vai fazer 13 anos e precisa sair da bolha. Né? O que é sair da bolha? Sair da bolha é realmente se expor. Né? A gente vive num país aqui que a gente fica com receio muito grande, né? Os nossos filhos, de expor eles, porque a violência está aí, está presente. Né? Sim. E a gente protege ao máximo, mas tem uma hora que ele vai precisar sair, ele vai precisar ir para o mundo, ele vai precisar se expor, ele vai precisar atravessar a rua, vai precisar ir em uma farmácia, no supermercado, pegar um ônibus, né, pegar a sua bicicleta, sair, porque faz parte. Sim, é um do aprendizado, dele, né? E isso para uma mãe é muito difícil, né? Porque a mãe é cuidadora, né? Acolhedora, protege, né? Educa. E educar também é saber deixar ir, né? Uhum. É a parte mais difícil, eu confesso. Que eu nem passei ainda por essa fase, mas eu já fico me imaginando nessa fase. Cara, é muito legal, né? A gente dá muito mais valor para os nossos pais depois que a gente tem filhos, né? Porque até então a gente, legal, pai, mãe, não sei o que. Aí você tem um filho, você fala: caramba, meus pais passaram por tudo isso, né? E todas as fases, mas é muito interessante, Assim,
recomendo. Se fosse mais simples, teria mais. Você é muito corajosa, né? Tem 4 filhos, né? 3 e uma enteada. Poxa, assim, vocês... Família linda. Parabéns. Você sabe que meu bisavô teve 21? É mesmo? 21 filhos. Eu sei. O negócio na família Grace é uma loucura. Eu sei porque eu já vi as histórias, já li o livro do Rickson também, né? Sim. Muito legal. Era uma época que você podia ter mais filhos. Sim, hoje em dia... Não tinha nem cinto de segurança nem cadeirinha, né? Então era muito mais simples, né? Você criava tipo solto mesmo, né? Hoje não, você tem um filho... Cara, uma responsabilidade. Uma cadeirinha, 2 cadeirinhas, 3 cadeirinhas. É responsabilidade. Não, mas aí é que tá, né? Imagina, você vai sair de casa, você vai sair com quantos carrinhos, né? Antigamente você pegou a época que você não usava cinto de segurança? Não usava, esquece, nunca usei cinto. Não, hoje eu uso, mas eu pequena, eu andava na mala do carro. Também. Minha mãe tinha uma caminhonete, a onda era todo mundo, as crianças todas na caçamba, e vamos lá. Pois é. Então, assim, era bem mais simples, né? Hoje a gente tem que construir uma rotina simples para ter uma vida de qualidade melhor. Nem você falou, poxa, eu procurei montar o meu negócio aqui perto de casa. Assim como eu também tenho o meu negócio ali na praia, o que eu acho que... O Burra Experience, O Burra Experience, ali na praia, lá de casa, a academia do outro lado ali. Que eu gosto muito também, né, de andar de bicicleta. Para mim, o bem mais precioso, né, que até trouxe a gente para esse momento é o tempo. Sim. A gente estava, poxa, agenda, né? Você podia ou não podia, vice-versa. E o tempo é tudo na vida. Então, se você tem um tempo limitado e uma energia limitada, é melhor você colocar naquilo que realmente faz diferença na tua vida, que são os teus princípios, né? Os teus valores, o que está coerente com os teus sonhos. E para mim, se eu estou perdendo tempo em alguma coisa que não tá a ver, não faz sentido, não faz sentido, não existe uma conexão com o meu objetivo de vida, com o meu sonho de vida, com meus sonhos de vida, aquilo me tira do sério. Se tem uma coisa que me tira do sério é isso, né? Tipo, ficar muito tempo no trânsito. Sim. Eu tenho que estar ouvindo podcast, tenho que estar aprendendo alguma coisa, porque não dá para ficar... Eu penso assim, de bobeira no trânsito, né? Por favor. Qualquer lugar, eu tô assim, eu fico assim, gente. E quando o assunto não gira pra nada, que possa me agregar também, eu às vezes minhas amigas, né, da escola, pô, Kira, vamos se encontrar. A gente se encontra, aí o papo tá ali, eu falo, gente, calma aí, vamos falar de alguma coisa que seja mais empreendedorismo, né? Que seja família, que seja uma coisa mais profunda, porque senão não dá pra eu passar 3 horas do meu dia, assim, jogando conversa fora nesse nível, sabe? Concordo com você, é isso que hoje em dia eu vivo para isso, né? Tem que fazer sentido. Para mim, você ver a vida a passeio não é o meu princípio. Eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para deixar um legado melhor para as novas gerações. E você mostra muito, né? Eu acho que você é exemplo de vida saudável, né? De pessoa que, sim, se preocupa mesmo em cuidar da família, em cuidar do corpo, cuidar da mente, do espírito, como um todo, assim. Eu sempre te vejo, você tá meditando, tá respirando, tá fazendo algum exercício físico, plantando também, né? Você viu que eu já sou stalker aqui do Buda, eu sei tudo da vida dele. Mas assim, voltando pra parte da terapia que você tá falando, você tá fazendo terapia de casal. Você sempre fez terapia ou foi algo que começou há pouco tempo? Não, é engraçado que minha mãe, enfermeira, grande personagem da minha vida, da vida de nós todos, sempre foi muito durona, né? Assim, poxa, enfermeira, lidar com pacientes terminais, e eu chegava, às vezes, poquilhada na cabeça, pedrada, caía, não sei o que, chorar, mamãe, ela olhava pra mim e falava, isso não é nada, vai, entra num banho ali, todo ensanguentado, lava, você não sabe o que é sofrer. E com a cabeça era a mesma coisa, toda vez que surgia alguma conversa com relação à análise, esse negócio é para quem tem a cabeça fraca. Então, recentemente, eu fiquei muito feliz que eu consegui introduzir minha mãe numa terapia. Ainda não foi uma análise, a gente está chegando lá, mas eu já estou conseguindo trazer esse assunto para ela, porque isso era um tabu dentro da família. E me criou até um trauma, porque eu não conseguia me expressar. Né? Assim, ter medo, sofrer, para ela era... Carlinhos. Deixa de besteira. Carlinhos, assim, a família Grace também é muito tough, né? Sim. E assim, pelo menos pelos relatos, pelo que eu sempre ouvi, né? E vi.
O sofrimento é parte do processo, e realmente é parte do processo. Agora, trazer as emoções que estão gerando aquele sofrimento, cuidar delas, tratar delas, é importante. Então, a análise é uma coisa mais recente na minha vida, apesar de gostar muito do autoconhecimento, mas com a minha esposa atual, a gente trouxe mais para esse contexto de, poxa, não está conversando bem com a tua filha? Análise. Pô, tem um problema com o nosso filho? Análise também, né? Constelação familiar, reiki, meditação, yoga, essas coisas. Eu estou muito curiosa em relação à constelação familiar. Você já fez, então? Já faz? Eu já fiz uma vez. Eu estou bem curiosa, eu quero fazer também para ver. Pois é, então essa ferramenta... Você achou que fez diferença, sim? Eu gosto muito disso, tá? Então, assim, para mim não tem viagem perdida para mente do aprendiz, né? Por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Com vocês, né? Vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás, assim, tem uma galera muito legal, a gente está num lugar lindo, maravilhoso. Então, eu penso que a experiência, para quem tem a mente aberta, o conhecimento, ele é sempre um aprendizado que você vai levar para o resto da tua vida, mesmo que você não goste, mesmo que não seja prazeroso, porque crescer dói, né? Incomoda, te tira da zona de conforto. Mas é importante. É importante. Então, não ache que você vai fazer um processo desse e vai ser confortável. Talvez você chore pra caramba, talvez você não se sinta bem, mas é um processo que é importante que você vá de coração aberto. Se você já for, esse negócio não dá certo, não sei o quê, não sei o quê. Sim. A acupuntura não funciona comigo. Bem, realmente não, você não acredita, né? Sim. Se você não acredita, melhor nem fazer, porque senão o negócio e tem tanta energia nas coisas intangíveis que a gente não consegue tocar, né? Que a gente não consegue mensurar, que seria um desperdício muito grande a gente não abordá-las de uma forma aberta. Então, assim, tem uma conexão na vida muito maior do que a física. A gente sabe disso. Né? É lógico que nós estamos num veículo, que é o corpo, que ele é físico. E a gente tem que tomar conta dele, porque senão, cara, se a gente não tomar conta, né? Não, a matéria não importa? Importa muito, a nossa casa, o veículo que a gente ganhou para poder passar por essas experiências aqui. Mas já tem as emoções, que é uma coisa que a gente consegue sentir, mas a gente não consegue tocar. Né? A gente não toca, mas a gente sente. E tem toda a parte espiritual que a gente não sente tanto quanto as emoções, mas a gente sente também, e que a gente não vê de jeito nenhum, né? Mas que está presente na vida. E trabalhar a nossa intuição e, de alguma forma, fortalecer a intuição para que a gente possa ser guiado, para que a gente tenha uma vida mais conectada e coerente com os nossos valores, para mim sempre foi muito importante. Sempre foi muito importante. Porque a gente está toda hora tomando decisões que vão fazer uma diferença gigante em nossas vidas, como acreditar ou não acreditar numa constelação familiar, e que se a gente não tiver conectado de uma forma positiva com essas energias, a gente não vai conseguir tirar um melhor resultado. É o que você falou, né? Você chega numa reunião, ou chega nas festas, ou assim, esses encontros né? E você fica falando de coisas superficiais, né? Cara, e aí, beleza, tá, mas e aí, vamos falar de alguma coisa mais profunda? E em todos os assuntos que a gente aborda na vida da gente, a gente pode, de alguma forma, né, abordar de uma maneira mais séria, mais profunda. Não necessariamente minha relação precisa estar ruim para eu fazer uma terapia de casal. Pois é, porque tá muito associado, né? Acho que as pessoas... É um tabu, né? É um tabu. Se você faz terapia de casal, que você tá quase separando. Se não quer separar, você foi pra terapia. Pois é. Né? Mas eu devia ser o contrário, né? Olha só, vamos se conhecer mais, a gente vai na terapia, a gente conversa, a gente conhece mais e aí a gente já está fazendo uma manutenção melhor da nossa relação. E realmente, assim, para o homem, então, né, para o universo masculino, é muito mais difícil você aceitar isso. Ainda mais com a criação que você teve, que a maioria dessa geração teve, né? Que era porque o homem tem que ser durão, o homem não chora, o homem aguenta. Pois é, eu sou chorão pra caramba, assim, eu me emociono pra caramba. Mas eu acho legal se emocionar, ao mesmo tempo que eu sou duro e pragmático também. Eu consigo
orbitar nesses dois universos, assim, do pragmatismo, olha, deixa de frescura, vamos nessa, né? Porque senão não ia dar para fazer o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você se mostra humano, aí eu me derreto, né? Porque essa energia do ser humano, né, que é inerente de todos nós. Então, assim, não adianta você estar aqui na frente da Kira, a Kira, poxa, é super campeã, mas ela tem dor de barriga, ela tem medo, sabe? Ela também tem suas insatisfações, suas inseguranças. Suas fragilidades. Tem, lógico, e sabe, assim, todo mundo tem isso, né? Então, por mais durão que a gente queira aparecer, a gente tem isso. E isso conecta muito. E o que a gente vem fazendo como seres humanos na nossa sociedade é criando um mundo onde mostrar essa vulnerabilidade é sinal de insegurança, é sinal de fraqueza, de fragilidade. E a gente construiu uma casca, né? Uma casca que muitas vezes é preenchida com sentimentos que são muito frágeis e associado às conquistas fúteis e conquistas materiais. Então hoje você, para ser bem sucedido, você precisa ter uma boa conta bancária, você precisa ter, né, uma casa legal, um carro legal. O ser bem sucedido está muito aliado a quanto você ganha, né? Pois é. O que ele tem, qual é o carro, qual é a casa, enfim. Pois é, e a gente sabe que não é isso. Total. Né? Quantas pessoas têm tudo, mas não tem nada, né, que a gente fala. E é legal que dentro das artes marciais vem esse ensino também. Olha só, você aprende as artes marciais para quê? Para você ser humilde, para você não brigar, para você se defender, né? Total. Para você ter disciplina. Se você não entende bem, você vai para a rua e briga. Exato, mas aí é que eu falo muito sobre isso, que é porque quando o professor ou a professora responsável do espaço não tem esse entendimento profundo do que é o viver sendo um artista marcial, viver sendo um surfista que realmente coloca essa filosofia para dentro da nossa vida, né? Que vive isso. Aí estimula coisas que não são boas, né? Por isso que vem a análise, né? Por isso que vem a constelação familiar, por isso que vem essa provocação do autoconhecimento e da necessidade da gente criar essa autorresponsabilidade e nos tornarmos o protagonista de nossas vidas. E não sentar na cadeirinha da vítima e ficar culpando a sociedade, as circunstâncias e as pessoas por algum problema, né? Que é comum até fazer isso, né? Porque é como se fosse recorrente dentro da sociedade, né? Você reclamar, não, eu posso reclamar, né? Hoje em dia a gente está até podendo reclamar mais, é até bonito, não, reclamar meu espaço, né? As diferenças, né? É uma coisa assim que eu sou super fã, né? Acho que realmente assim, a diversidade é tudo, a gente tem que estimular a diversidade, sim, apoiar, né? Agora, vamos respeitar, porque estamos cada um dentro do que nos foi oferecido, né, como vida, e não quer dizer que uma posição é melhor que a outra. Todo mundo tem seus desafios dentro de onde nos foi dado e ofertado como vida. E somos irmãos que estamos dividindo um espaço dentro de um tempo limitado que está construindo um subconsciente coletivo, um subconsciente coletivo que vai crescer, né, juntos. Sim. Então, assim, quando alguém está jogando um lixo na rua, não é apontar o dedo e falar assim, poxa, você está jogando lixo na rua. Não, somos nós que ainda não evoluímos. E aí, o que você faz? Você vai lá e tira o lixo da rua, mas você não aponta o dedo, né? Ou você fala, poxa, aquela pessoa pensa diferente de mim, então não pertence à minha realidade. Isso não existe. Não existe no meu ponto de vista. E o mundo parece que ele está indo muito para esse lado de criar essas divergências, né? Polarização, né? E de criar esses muros, né? Mas isso é uma coisa que a gente também, como sociedade, a gente traz de muito tempo. Então não adianta a gente querer se culpar e olhar para as gerações mais próximas da gente e culpar também os nossos antepassados mais próximos. A gente vem criando isso há muito tempo. Então, a partir do momento que a gente começar a entender que estamos todos juntos nessa, a gente se aproxima mais, né? A gente vai criando pontes, a gente vai criando uma relação, uma correlação entre eu e você que não existe uma distância tão grande. Então, a gente deixa de apontar, de julgar para compreender, para entender, para acolher aquilo, mesmo sabendo que no fundo, nós somos seres individuais, né? Tomamos as nossas decisões independentes dos outros
mas a gente faz parte de um inconsciente coletivo. Então não tem como a gente correr disso, não tem. E poder se olhar e se ver nas pessoas que são muito diferentes de você é uma cura. Eu costumo falar isso muito para as pessoas que estão ao meu lado. Assim, eu consigo me ver na pessoa com o pior caráter no mundo e com a pessoa com o melhor caráter no mundo. Isso foi uma construção ao longo da sua vida, assim, tipo, ou você sempre teve esse feeling já apurado para poder ter a simpatia? Eu não sei. Se eu falar, eu vou estar mentindo, tá? Mas é uma coisa que, para mim, eu consigo me ver. Por quê? Eu vou explicar o porquê, não como eu desenvolvi. O porquê é porque eu sinto que eu tenho todos os ingredientes. Por exemplo, eu posso alimentar dentro de mim uma pessoa perversa. Posso. Porque como ser humano, assim, o ser humano é perverso também, né? Então, assim, dentro da minha educação, que eu mesmo sou responsável, eu posso diariamente falar assim, poxa, eu quero ser mau, né? Eu vou ser uma pessoa má. Eu vim na vida para ser uma pessoa má. Ou o oposto, né? Não, eu vim na vida para me desenvolver espiritualmente, para fazer o bem. Isso você fala na sua mente todos os dias, é isso? Eu percebo. Eu percebo isso. Dentro de mim, eu tenho muitas coisas que você tem também, e todo mundo tem, né? Só que o que a gente vai alimentar? Né? Então, assim, se eu for só atrás do meu instinto, o que é o instinto básico da gente? É sobrevivência. Sobrevivência, cara, você mata para viver. Né? Você tem que reproduzir para manter o teu DNA ali, né? E você tem que sobreviver de qualquer forma. E dentro da sobrevivência, o que a gente já viveu para estar aqui hoje, o ser humano é muito cruel. Ele pode ser muito cruel, não pode? Você sabe disso. Se ele quiser, né? Sim. E realmente, se a gente um dia precisar, por exemplo, Deus me livre, acontecer alguma coisa com nossos filhos, a gente precisar reagir, talvez a gente tenha dentro de você uma Kira que você não conhece. E o bullying é a mesma coisa. Talvez eu faça algo que nunca passou pela minha cabeça. Talvez, né? Sim. Eu faça algo que nunca passou pela minha cabeça. Então, dentro desse processo, eu percebo que eu tenho tudo. É como se fosse o universo dentro de mim. Eu tenho tudo. Deus é perfeito, né? A vida é perfeita. Eu tenho tudo dentro de mim. Mas o que eu vou trabalhar? Né? O que eu vou trabalhar? O que você vai estimular? Mas eu tenho tudo. Aí você olha assim, e nessa certeza, né, de saber que você tem tudo e que eu tenho algo também que, poxa, é recriminado na sociedade, isso me leva a ter uma empatia pela pessoa que desenvolveu aquilo também. Sabe? Falar assim, poxa, eu poderia ser aquela pessoa também. Poderia ser aquele assassino, poderia ser aquela pessoa, né, desequilibrada emocionalmente, poderia ser. Não, eu não estou protegendo, tá? Eu não estou protegendo e não estou justificando esse comportamento. Eu estou só reconhecendo que aquilo existe também dentro de mim, né? Isso também existe dentro de mim. Só que eu não alimento aquilo. Eu alimento outras coisas. Mas o universo tem tudo isso. O universo tem tudo isso. E é engraçado que ao mesmo tempo que o universo é tão complexo, tem tudo isso, nós somos constituídos de elementos que são pouquíssimos, né? É só que você vai mudando a química e aí você vai transformando, mas assim são pouquíssimos elementos, né, que fazem parte do universo, só que você vai mudando as porções e aí, cara, dá num corpo, dá num tijolo, né, dá no ar, dá na água, dá nos planetas. É muito louco isso, cara, assim... Já viu um documentário chamado What the Beep do We Know? Não sei, a minha cabeça é horrível de lembrar essas coisas, mas eu vou ver. Mas é muito sobre isso. É? What the Beep do We Know, que fala sobre... Yes. Cara, anota pra gente. Esse aí vale a pena pra poder refletir sobre isso, assim, é bem interessante. Então, assim, é como se nós fôssemos um só. E eu sinto isso, sabe? Não tem essa separação que a gente vê. Não tem. Porque o universo é perfeito, né? Mas vai acabar o mundo porque o ser humano está destruindo o mundo. Vai acabar esse mundinho, né? Cara, tem um mundo gigante assim que a gente acha que é tudo, né? Sim. Bem, mas
E o que é acabar? Será que vai acabar? Porque é uma transformação. Porque eu agora estou morrendo e nascendo, né? Tem várias células minhas morrendo e nascendo ao mesmo tempo. E aí, quando você morrer, acabou? Não, porque, cara, fica, né? Fica a alma, né? Fica o corpo etéreo, então... Isso é o que, assim, tem gente que é muito cética, né? Que acha que não, morreu, acabou. Tudo bem, deixa. E somos nós também, né? Essas pessoas que a gente fala, tem gente, né? Somos nós. Né? Somos nós. Então, assim, é importante a gente perceber essas diferenças e viver em harmonia com elas. O mundo seria muito mais leve se a gente conseguisse entender isso, né? Apesar de ser difícil. Não é fácil, não. É difícil, mas, assim, mas é um exercício que a gente deveria fazer. Sim. Você, a parte de respiração começou na sua vida depois que você começou a competir ou não? É engraçado porque eu comecei a fazer yoga cedo e tinha muito preconceito, né? Mas eu era aquele garotinho fazendo com as velhinhas lá em Recife e foi legal, bacana pra caramba. E depois eu conheci o Kleber quando eu vim pro Rio para fazer a meditação transcendental, né? E já estava na yoga, comecei com a meditação e a gente sempre fala muito de respiração, né? Dos pranayamas, como eles funcionam, mas foi só recentemente lendo um livro sobre a fisiologia da respiração que caiu a ficha. Que livro é esse? The Oxygen Advantage. E depois tem em português, não? Não tem. Eu traduzi um PDFzinho, paguei uma profissional, fiz um PDF para distribuir para as pessoas que eu gosto. Falei assim, cara, vocês têm... me manda então, você gosta Eu te mando. Gosto muito. Então me manda, por favor. Então me manda. E eu vou sugerir para você distribuir para a galera. Boa, quero muito. Porque você, entendendo a fisiologia da respiração, você vê o quanto ela é poderosa. E vocês querem alterar a luz? Não. Apertou lá, né? Tudo bem. A podcast é assim, vai cair luz, cai não sei o que, a gente continua falando. Porque tem muita energia. Tem a família Grace toda aqui. Assim, ó. Você viu, né? Você tá falando aqui, ó, o papo foi, a luz até pifou. É mesmo. E é muito legal porque, por exemplo, né, eu sabia fazer os pranayamas, curto, faço até hoje, mas eu não sabia da importância do CO2. Né? E geralmente a gente vê o CO2 como vilão. E é muito importante você ter uma tolerância ao CO2 grande. Quanto maior a sua tolerância ao CO2, melhor a sua respiração. E o que é tolerância ao CO2? É você conseguir respirar e expirar num processo mais longo e tranquilo. Então, quanto mais a sua respiração for diafragmática, né, você usar a barriga, o músculo do diafragma para expandir os seus pulmões e também expelir depois o ar de uma forma lenta, com ritmo, silenciosa e nasal, a respiração é perfeita. E aí é lógico que no livro, no PDF, ele vai te explicando o porquê, de várias formas, e como que você pode melhorar a tua performance. E eu passei por esse processo junto com o RK, com o Rafael Proef, né, que, poxa, um cara super interessante, ele que me indicou esse livro. E fiz muito treinamento com ele, inclusive com máscara, reduzindo a quantidade de oxigênio. Cara, Kira, vou te falar um negócio. Eu sabia que eu estava mais saudável. Aí eu cheguei no Brasil, fui fazer meus exames de sangue. Isso assim, há poucos anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Minhas taxas todas melhores. Todas melhores. Agora, realmente assim, foi um processo de treinamento intenso. O que é um treinamento intenso? Treinamento intenso é um treinamento, para mim, intenso é todo treinamento que gera sofrimento. Esse é o treinamento intenso para mim. Então, assim, hoje eu vou... treino que você sai tipo, caramba, sabe quando você vai para a piscina e você sai com dor de cabeça de tanto fazer apneia? Você já fez isso? Já. É horrível, né? Pois é. Além de contar ladrilho, você ainda sai com dor de cabeça de tanta apneia que você fez. É horrível. Mas é muito bom pra mente. Não, é bom demais para tudo. O banho frio é prazeroso? Não. Mas é excelente. Não, uma vez o meu avô, ele cortou o gás lá de casa. O que mandou bem. Porque eu acordava de manhã antes pra escola, eu queria um banho quentinho, assim, né? Aí ele, minha filha, banho quente não faz campeã, não. Vou cortar esse gás, cortou o gás, seu banho frio. Eu entrava assim, saía correndo pra escola. Legal. Ele falava, mas ele te explicava o porquê? Não, só falava. Pois é, então assim, o lance do livro é esse. Né? Porque a respiração é importante? Mas por que ela é importante?
Cara, isso é muito legal. E você entende o porquê, sabe? Por que a gente tem que respirar pelo nariz? Por que é tão importante você ter uma dentição boa, você mastigar bem? Sabe? Por que é tão importante você ter essa relação com o CO2 saudável? Porque se você parar para pensar, quando a gente está falando, eu não estou respirando, eu estou deglutindo. Quando eu estou comendo, eu não estou respirando, eu estou deglutindo o ar. Então, se a gente, muitas vezes, quando a gente está dormindo, a gente respira pela boca, já não respira correto. Quando a gente acorda, a gente começa a falar e comer e passa o dia falando e comendo, então praticamente a gente não está respirando o dia todo. Então, hoje, quando eu sentei aqui para conversar com você, eu falei, caramba, peraí, deixa eu fazer uma respiraçãozinha aqui. Aí, né, fechei o olho, me conectei com a minha respiraçãozinha para me trazer para esse momento. Agradecer, né, por esse momento incrível. Total, faço isso também. Né? Porque é difícil, eu tô na adrenalina. Esse podcast vai bombar, né? Vai pro mundo todo. Eu começo a falar besteira aqui, eu perco, né, a conexão com esse momento, né, que é um momento que você está me dando a oportunidade de comunicar os meus valores. Olha que legal, né? E eu posso chegar aqui e desperdiçar isso se eu não estiver conectado. Então, quando... Tem tanta coisa acontecendo, esse negócio que você falou, né, que é o mindfulness, né? Que é você estar presente, focado no agora, e aí você traz o quê? Você tem 1000 coisas para resolver, né? Você tem filhos, empresa, não sei o quê. Aí se você não conecta com a respiração e não traz para o presente, a sua cabeça fica voando. E a cabeça, ela tá fazendo o quê? O papel dela, porque o papel dela é devagar. Ela divaga porque nós somos seres pensantes, senão a gente, né, ia só ser instintivos ali, só instinto, necessidade e prática. Necessidade não, a gente pensa, por isso que a gente está aqui hoje. Então, pensar é normal. Só que a gente criou, dentro da sociedade, um conceito de que pensar no futuro é mais importante do que estar presente. Total. Então, assim, quando a gente não está preocupado com alguma coisa que a gente fez no passado, a gente está sempre preocupado com como vai ser o futuro. Então, a gente não está muito no presente. E o presente, ele não vai acontecer nunca mais. Esse momento, ele não volta nunca mais. Você pode até dar o play em casa, assistir essa entrevista aqui, esse podcast, mas nunca com a mesma emoção que você está sentindo agora, nesse momento. Porque o presente, ele sempre vai se renovar, né? Ele sempre vai se renovar. E a gente precisa valorizar bastante esse presente. E quando você consegue juntar esses elementos, a respiração, uma boa alimentação, um self-talk positivo, que é aquela conversa interna positiva, são processos dentro do controle da mente e do corpo que aos poucos você vai se educando, né, através de hábitos que você vai construindo na tua vida. Então, às vezes você olha assim para o lado e se questiona, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? E aí você percebe, não, eu estou fazendo algo que eu escolhi. Invariavelmente eu estou exatamente onde eu escolhi, não tem como. Não tem como. Então, assim, hoje você está exatamente onde você escolheu. Ah, não, mas meus pais, meus avós... Sim, mas você podia ter escolhido outra coisa. Eles te influenciaram. A sociedade te influencia. O meio te influencia. Mas no final das contas, você que fala sim ou não. Quero ou não quero. Vou para esse lado, vou para o outro. Né? E aí, quando você começa a entender que você é o senhor da tua vida e começa a usar dessas técnicas que a gente está compartilhando aqui, que é uma respiração, uma constelação familiar e outras, etc, 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 você começa a se empoderar. Mas, ao mesmo tempo que você se empodera, traz um peso. Mas que peso é esse? A responsabilidade, né? Porque você está falando que, poxa, que você é o senhor da tua vida e você está passando por algo, então foi você que escolheu. E muitas vezes é mais fácil você falar assim, ah, não, poxa, a culpa foi do governo. Né, eu vacilei, eu dei mole, mas a culpa foi daquele cara, a culpa foi daquela pessoa, a culpa foi do meu patrão. Então tudo na vida tem uma moeda de troca, né? Ah, não, mas é muito bom ser poderoso? É muito bom ser protagonista? Mas vem uma responsabilidade enorme aí, porque você não vai poder culpar ninguém. E às vezes sentar naquela cadeirinha da vítima é mole, né? Porque você fica ali, aí você comenta nas redes sociais, né?
Mas olhar para o teu umbigo e falar, cara, eu tô aqui, inclusive fazendo a besteira que eu fiz, porque eu decidi. Sim. E isso é pesado, né? E essa é a autorresponsabilidade, né? Tipo, assumir os seus próprios erros, enfim. Pois é. E que as pessoas têm muita dificuldade. Tem. Muita dificuldade. Mas se eu pudesse incentivá-los, né, todos vocês que estão assistindo a gente, a fazer isso e fazer assim com suavidade, sabe? Assim, com calma mesmo, sem muita cobrança, sem trazer o peso, né? Porque esse peso que a gente vai acumulando também, né, dessas máscaras que a gente vai vestindo na vida da gente, né, de sermos perfeitos, de não errarmos, né, de ser um super pai, de ser uma super mãe, um super marido, uma super mulher, né, um super profissional. Isso tudo vai pesando também. Então, aceitar que o erro faz parte do processo e que a gente vai errar para o resto da vida, não tem como, sabe? Assim, no dia que você parar de errar, você morre. Porque aí o processo de aprendizado acabou. O negócio é não ficar persistindo no erro, né? Não, se você erra uma, beleza. É por isso que eu adoro a justiça nos Estados Unidos, né? Que você erra uma, os caras ficam tranquilos. Erra a segunda, os caras, opa, cartão amarelo. Errou a terceira, meu amigo. Né? Não tem, né? Então, e esse processo a gente deve olhar para dentro da gente e falar assim, pô, se eu tô errando sempre, se essa situação é recorrente na minha vida, isso me incomoda, é porque eu estou repetindo ela. E aí você deve entender que alguma coisa que você está fazendo está levando você a repetir aquilo e você não está aprendendo. E não é legal. Só o autoconhecimento que vai fazer você ter essa percepção, né? Tipo, putz, vou errar novamente, calma aí. Mas é tão legal porque, cara, por exemplo, eu agora estou vivendo um momento na minha vida onde as minhas relações elas estão muito boas. Pode ser muito bacana, né? Porque assim, uma coisa é você ter muitas relações, muitos amigos. É legal. Aquela zoeira, churrasco, a praia, a bagunça. Você se identifica com aquilo. Mas você ter relacionamentos com pessoas que te provocam, no sentido, estimulam você a ser um ser humano melhor, te traz um alento para uma pessoa como eu, que, cara, poxa, eu estou botando meu tempo, estou compartilhando meu tempo com pessoas realmente que estão na mesma sintonia que eu. Né? E aí, você fala, isso é sorte? Não é sorte. Não é sorte, porque aos poucos você vai entendendo, né, como que a vida funciona, e aí você vai filtrando, e as relações que caem no teu colo são relações realmente assim, que te preenchem. Isso que você falou, o meu bisavô Carlos, né, ele falava muito sobre imantação. E ele falava sobre isso, ele falava, minha filha, imantação, você vai atrair pessoas com a mesma vibração energética que a sua. Legal. Ele acreditava muito nisso, assim, eu fico, né, hoje, né, nessa busca, porque eu hoje estou nessa busca de melhorar como pessoa, de ter esse autoconhecimento, né, não errar nas mesmas coisas. Eu acho que essa busca é eterna, porque eu quero me tornar uma mestra no futuro, né, como meus bisavós. Uhum. E aí eu fico lembrando desses ensinamentos, e que ele falava isso, pô, década de 50, década de 60. Poxa. Cara, tem tantos anos, ele já estava muito à frente. Ele não era espírita? Era. Pois é. Né? Então é um cara muito conectado, muito religioso. Meditava muito e conectado com a natureza, né? Tava sempre olhando para os sinais, né? Grounding o tempo todo. Ele tinha a gente tinha uma casa em Teresópolis que nós passávamos os fins de semana. E aí ele tinha uma torre lá que ele subia, ele ficava lá dias meditando. Né? O pessoal levava a comidinha dele lá. Ele olha que bacana, cara. Meditando. Assim, eu falo assim, vô, mas e aí? Sabe, eu pergunto muito pros filhos dele, né? Ele teve 21 filhos. Eu falo meus avós, pô, por que ele ficava tanto tempo lá? Ele falava lá que ele pegava todas as informações necessárias para poder guiar a família. E aí ele abria a mente mesmo para ter essa... E ele acreditava, por exemplo, que o jiu-jitsu estaria no mundo inteiro. Está, né? Está. Hoje está, mas assim, pensar nisso naquela época... Pois é. Que, pô, eles tinham um espaço no Rio de Janeiro, parecia até loucura, né? Não, e a luta não tinha uma imagem muito boa, né? Total. Não, e hoje a imagem é excelente, né? Não, e você precisa dessas pessoas, assim. E aí você vê o poder dessas energias sutis, intangíveis, que estão aí para todos nós,
e a gente não aproveita, né? Termina que a gente não aproveita. Aí olham assim para Kira e falam assim, Kira, você tem sorte, hein? Né? Aí você fala assim, putz, sorte, né? Cara, assim, sorte é o quê, né? É a preparação com oportunidade. E a sintonia, poxa, aquela pessoa está em sintonia na vida dela. Bem, mas a sintonia está aí para todo mundo, gente. Mas como assim a sintonia está aí para todo mundo? Que nem a sorte. Primeiro você passa pelo desenvolvimento pessoal, né? Onde é que está o começo do desenvolvimento pessoal? Você tem que ser proativo. Né? Eu tenho que olhar e falar assim, eu quero me desenvolver. Né? Primeira coisa que você tem que... A mensagem que você manda para o universo fala assim, universo, eu quero me desenvolver. Quero ser um ser humano melhor, que nem você falou agora. Eu quero ser uma mestra. Né? Então você já está mandando essa mensagem. Aí depois que você mandou essa mensagem, você proativo, não adianta você ser só proativo, né? Você pega um carro desembestado, ele vai para o penhasco, ele, né, capota. Então você precisa entender onde você está, onde você quer chegar e ter um mapa, né? E aí isso você tem que saber, pô, onde é que eu estou hoje, né? Eu quero chegar aqui, o que é que eu preciso fazer para chegar aqui? Né? Vou tomar banho gelado, vou meditar, vou estudar, o que é que eu vou fazer, né? Vou sair da minha zona de conforto ali, né? E aí quando você consegue mapear, aí isso que eu acho legal pra caramba, né? Porque em todos os momentos da vida da gente, mas em todos os momentos, inclusive agora, vocês também que estão aí acompanhando a gente, vocês estão tomando decisões. Mas como assim? Eu estou sentado e estou tomando isso? Porque você está tomando a decisão de como você vai absorver essa mensagem. Né? Você vai acreditar ou não, achar que é papinho ou não é, entendeu? Ou whatever, né? O que você quiser. Então, em todos os momentos da vida da gente está tomando milhões de decisões. Se você é proativo, sabe onde você está, onde você quer chegar, e tem isso de uma forma muito clara, essas decisões têm que estar coerentes com isso aqui. Esse processo aqui é o processo de desenvolvimento do ser humano. Aí você fala assim, pô, beleza, eu tô melhor, porque eu já entendi como isso funciona. Só que nós somos seres que criamos uma comunidade, então a gente está sempre dentro de um sistema interdependente. Então a gente está sempre se relacionando, a gente não nasceu para ser só, né? Uhum. Tanto que o problema da pandemia foi ficar todo mundo as pessoas sem encontrar umas outras. A gente tem que se relacionar. Então, relacionamento, primeira coisa, toda vez que você entrar no relacionamento, não tem essa história de me dei bem. Não. É um win-win, ganha-ganha. Relacionamento bom é aquele ganha-ganha. Ah, eu me dei bem, fui ali na esquina comprar uma banana, o cara falou que era R$10, eu paguei 5 e ele achou que era nota de 10. Total. Não tem essa, me dei bem. É a justiça divina, né? Tipo, ninguém viu que o cara foi e não cobrou não, a gente não nasceu só, né? Então a vida é interdependência. Então toda relação na vida é win-win, ganha-ganha. A partir desse processo é empatia, né? Que nem eu falei, poxa, podia ser eu ali tendo que matar alguém para poder levar comida para casa, porque eu me deixei levar para aquela situação. Ah, mas você defende aquela pessoa? Não, não defendo, porque, né, para mim não é coerente o que ele está fazendo. Tem um sistema para educar, né, para melhorar tudo, mas empatia, isso chama-se empatia. Uhum. Né? Eu também sofro pelaquela pessoa que não conseguiu evoluir, faz parte do inconsciente coletivo. E aí você passando por esse processo, você começa a sentir que tua vida prospera muito mais. Aí as pessoas falam assim, pô, mas, cara, tudo na vida daquele cara parece estar em sinergia. Você fala, mas não viu que você lá atrás passou por tudo isso, continua passando, todo dia você se esforça, todo dia você bota teu tempo e tua energia para aquele propósito, para aquele sentido de evolução, e aí, cara, as coisas realmente acontecem na tua vida. Uhum. E você é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais saudável. Por quê? Porque essa energia está aí, disponível para todo mundo. Só que poucos acessam. E não é nem interessante para o sistema que todo mundo seja assim. Você já pensou se não tivesse doença? Não ia ter farmácia em toda esquina. Né? Então, assim, não é saudável para o sistema as pessoas serem felizes.
as pessoas não serem doentes, porque o sistema depende da doença, né? Aí você acha Infelizmente. que por conta disso o sistema não deixa que essas informações apareçam meio que para todo mundo? Ou sempre falam assim, ah, não, isso não tem comprovação científica? Olha só, vamos lá. Todo mundo hoje tem uma receita para te vender, né? Uma dieta, um método de fazer exercício para você emagrecer, para você ficar top para o verão. Isso tudo monetizado, né? Todo mundo está ganhando muito dinheiro na internet, tudo. Respirar é de graça. Vende? Não vende. Não. Então o sistema, cara, ele não foi feito para ser de graça. Ele foi feito para dar dinheiro. Então tudo que é de graça, a galera não publica. Uhum. Sabe assim? Então assim, né, tem a história da urinoterapia que eu fiz. Que o Lioto faz. Essa parte da urinoterapia, assim, quando você fala, urinoterapia, as pessoas já ficam assim, que nojo. Pois é, urinoterapia é uma técnica, um método milenar, né, chinês. E tem o sentido, né, assim, é como se fosse uma homeopatia. A urina traz toda a informação do que acontece com o teu corpo. E tem esse preconceito enorme, e é lógico que ninguém quer divulgar isso, porque é de graça, é gratuito, né? Eu sou totalmente a favor da medicina. Totalmente a favor da medicina. Acho que a gente tem que usar a medicina. Agora, nós criamos uma sociedade que é muito greedy, gananciosa, né? Que só vale a pena mesmo se for dar muito dinheiro e se gerar poder. Uhum. Né? E isso tudo é muito perigoso, né, para a gente, para os seres humanos, porque não tem limite, é como se não tivesse limite, sabe? Então, esse processo de descrença que você falou, você não acredita no sistema, né? O sistema... Não é que eu não acredito no sistema, porque a gente criou o sistema, né? O sistema ele não é verdade, né? É que o sistema ele erra também. Assim como nós seres humanos, assim, nós acreditávamos que a gente tinha criado a solução para tudo quando a gente criou o plástico. E hoje a gente acha que o plástico é o vilão. É o vilão. Então, o processo de evolução, ele passa por esses erros. Sim. Então, tá na hora da gente já olhar assim e falar assim, cara, não tá dando certo, sabe? Esse negócio de drogaria e remédio para você ficar acordado o dia todo e remédio para você dormir. Remédio para ficar feliz. Remédio para ficar feliz, sabe? Assim, para acalmar. Não, cara, isso não dá certo, não é por aí, né? Como é que é essa questão da urinoterapia? Você pode explicar para quem não conhece? É basicamente isso. É como se fosse a homeopatia, né? No mesmo princípio, onde você aplica um pouco do veneno para o teu corpo reagir. A urinoterapia tem esse mesmo princípio. Então, se eu sou uma pessoa que tem um diabetes ou tendência a diabetes, ela já vai lá, olha só. Aí você faz o xixi, o primeiro xixi da manhã e bebe. É o melhor, né? Você dispensa o primeiro jato e você toma um copo, né? Se quiser tomar mais ou menos. Mas aí tem uma questão, né? Porque acontece, quando você faz a urinoterapia, você vai se preocupar com o que você está botando para dentro do seu corpo, né? Para que... Poxa, cara, você falou tudo. Para que o xixi saia mais limpo, que saia, né? Nossa, olha mais só. Mais clarinho, não é isso? Por exemplo, o chá de gengibre, a urina sai uma delícia. Tá? Parece, né, hipocrisia, não. Assim, o chá de gengibre, a urina sai quentinha, né? Poxa, uma delícia. Agora, se você comer frutos do mar salgado, meu amigo... De manhã não vai dar para beber o xixi, não. Não, meu amigo, aí você começa a perceber, você sabe assim, olha só, isso, né? Isso tá fazendo bem pro meu corpo, isso não tá. Isso não tá. Aí você consegue perceber isso. Você cria uma relação mais íntima com você mesmo. Hoje eu já... eles estão rindo aqui, a equipe tá rindo ali. Eu falei, você tem que fazer amanhã isso para ver se dá certo. Engraçado que o André Viana, que escreveu o meu livro, né? Ele fez também. Ele fez para testar e muito legal. Isso essa conexão dele. O seu livro tá muito bom, muito bom. Só aquela foto de capa já. Eu falei, caraca, aquela onda gigante. Mas é isso, esse processo de autoconhecimento, ele é o mais importante para mim. Assim, eu tenho o surf como pano de fundo de carreira, você tem o jiu-jitsu também, né? Lógico, paixões. A gente ama muito, a gente é muito grato, mas qual é o princípio, né?
qual o sentido da vida, qual o propósito da vida. É evolução. Seja qual for o caminho que você esteja pegando, tudo vale a pena quando a mente não é pequena, né? Então, assim, se você está querendo evoluir, está valendo a pena. Ah, mas eu errei. Tudo bem, o aprendizado faz parte do processo. Só não entre com desconfiança, com julgamento, porque, como eu falei, a gente tem pouco tempo na vida, a gente tem uma energia limitada, então você vai terminar desperdiçando aquele potencial que você tem. Ninguém rouba nada da gente. Ah, o cara roubou meu celular. Não, ele não roubou teu celular. Ele roubou a dignidade dele. Então, ninguém rouba nada. O cara roubou teu celular. Pô, celular você compra. Você trabalha, você compra. Agora, a tua dignidade, como é que você faz? Você não compra. Você chega na prateleira, tem lá dignidade para vender? Não tem. As coisas mais valiosas da vida não estão na prateleira, né? São os princípios. Pô, não tem. Você chega lá, você não vai comprar dignidade, não adianta. Você não vai comprar credibilidade, não respeito, não benevolência. Não vai. Esses princípios que regem o ser humano do bem. Só que isso é inegociável. Integridade, não dá pra né? você chegar a uma pessoa e falar assim, eu sou mais ou menos honesto. De vez em quando eu sou, mas às vezes, assim, quando preciso, eu não sou tão honesto. Tipo, não dá pra ser mais ou menos, né? Ou você é, ou você erra. E você seguir naquele caminho. E você pode evoluir, né? Até esse processo de aprendizado, a gente tem que estar sempre dando oportunidades, né? Sim. A gente levanta a mão assim e fala, quem nunca jogou lixo no chão aqui, uma plateia de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, levanta a mão. Aí levanta um ou outro, assim, a gente fala assim, olha só, gente, assim, com todo respeito, mas quando você era jovenzinho, bebê ainda, começou a engatear, depois começou a andar... Provavelmente já jogou um lixo. Porque a gente não entendia, a gente não... Eu sou de uma época aqui no Rio de Janeiro, que eu lembro que as pessoas... Era comum abrir a janela do carro e jogar coisa pra fora do carro. E aí eu lembro que eu fui para os Estados Unidos e isso não acontecia. Aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Calma aí. E aí eu comecei a ter essa consciência. Pô, não existe o que a gente faz aqui no Brasil, é absurdo. Acho que hoje tá melhorando, assim, né? Mas claro que não é o ideal, mas... Você tem uma percepção maior que a minha, né? Que você tá muito conectado aí com o oceano e tudo. Pra mim é muito engraçado isso, porque antes da pandemia a gente estava naquela fase de... O plástico é o vilão, canudinho de papel. Tudo faz sentido pra caramba, eu não tô falando que não faz sentido, inclusive, ó, tenho certeza... Só que o canudo de papel não pode vir com plástico em volta, né? E não é só isso. Às vezes eu lá pego o canudo de papel, o plásticozinho em volta, tipo, pra tirar o canudo. Eu falo, qual é o sentido disso? E não é só isso, porque aí veio a pandemia. Aí, depois que veio a pandemia, nossa, vai morrer todo mundo. Aí emplastifica tudo, aí luva, aí não sei o quê. Aí pai, né? Hoje em dia, você vai pegar um guardanapo, tá com plástico. Pois é. Então, assim, resumindo, né? Eu e você, que somos mimados, né? Porque a gente é mimado, todo dia a gente acorda, a gente escolhe o que comer, a gente é mimado. Então a gente fala, tem muito plástico, a vida tem que melhorar. Mas o cara que acorda, né? A família que acorda e não tem comida na mesa, quer saber se tem plástico, né? Quer saber se tem comida na mesa, se o filho vai sobreviver. Então, assim, no fundo, é aquilo que eu te falei. Nós temos tudo dentro da gente. Tudo dentro da gente. O que a gente vai alimentar? Já ficou claro que se a gente alimentar essa ganância, se a gente for para o viés do acúmulo de matéria, a gente não vai encontrar essa felicidade que a gente procura tanto. A gente tem que ir para o outro lado. A gente tem que ir para o lado da expansão da consciência, do espírito. Aí sim a gente vai encontrar mais equilíbrio. O plástico, né, o petróleo, a economia, tudo isso que faz parte da nossa vida social são elementos que são ferramentas para a gente se desenvolver, né? Que pode ser a solução no momento e vir a ser o vilão no outro momento, como a gente está vendo aí. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que não vai ser através da matéria que a gente vai se realizar. A matéria é um veículo, né? O nosso corpo foi dado para a gente sentir essas emoções, né? Para a gente chorar, para a gente rir, mas não é através dele que a gente vai encontrar a paz, o equilíbrio. Para quem está assistindo agora, qual é a dica, né, que você pode dar assim, para a pessoa que
está buscando esse autoconhecimento, essa espiritualidade, por onde que ela pode começar? A primeira coisa é você fazer esse voto de compromisso, né? Você fala assim, eu quero evoluir, né? Porque o universo, ele escuta a gente. Então, todo dia eu acordo de manhã, eu rezo e converso com o universo, né? Fala assim, universo, olha só. Qual a sua religião? Eu fui batizado católico, né? Mas assim, eu gosto das coisas boas. Para mim não tem... Não tem uma religião específica, você acredita na energia e tudo isso? Então, todo dia eu converso com o universo e falo assim, universo, olha só, eu quero ser o melhor pai, quero ser o melhor marido, quero ser o melhor irmão, né? Melhor filho. Eu quero ter melhores sentimentos. Como é que eu faço para ter melhores sentimentos? Me diz o que é que eu preciso fazer para eu ter mais amor, compaixão, empatia, né? Perdoar, me perdoar, ter autocompaixão. Profissionalmente, universo, eu quero me expandir profissionalmente, quero me realizar profissionalmente. Tudo que eu toco, eu quero deixar um legado positivo. Quero fazer projetos socioambientais. Então, assim, a vontade é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, eu quero. E aí, com certeza esse é o passo mais importante, porque você sai daquela zona de conforto, onde você tem aquela tendência a falar, poxa, mas eu não sou um ser humano melhor porque a vida é cruel, o sistema é cruel. E você passa para o lado do protagonismo, né? Onde você fala assim, não, eu quero, dentro desses elementos que a vida está me oferecendo, que realmente assim, né, é o que ela oferece para a gente, dentro desses elementos eu quero ser uma pessoa melhor. E eu assumo essa responsabilidade de ser uma pessoa melhor. E eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. E todo dia eu vou praticar isso. Né? Aí, cara, assim, depois o resto, aí fica mole. Porque quando você começa a conversar com o universo, cara, cuidado, hein? Depois que você começa a conversar com o universo, você começa a pedir, acontece tudo. Não tem como. Lei da atração. Você acha que é lei da atração? Já viu o que? O Segredo? Já leu? Já li. Você acredita? Acredito não, vivo isso, né? Assim, não sei se... Eu perguntei isso porque eu também vivo isso. Eu não sei se existe ali uma regra, né? Os passos, porque eu nem me lembro exatamente como que o livro é, mas assim, eu vivo isso. Eu vivo isso, né? Eu sou hoje o resultado de tudo que eu plantei no passado e eu vou ser no futuro o resultado de tudo que eu estou plantando no presente. E eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu fico chateado, eu tenho ansiedade, mas eu sinto que faz parte do processo. Sim. Né? Mas eu não deixo a ansiedade crescer, né? Eu faço minha meditação, minha respiração. Você não deixa o medo tomar conta de você? Não deixo o medo me controlar, né? Porque se deixar o medo me controlar, eu vou tomar decisões que não vão ser coerentes com os meus objetivos. Então, todo esse processo faz parte. Faz parte. Não é a questão de ser a lei da atração, é a lei do universo. Sim. É a lei do universo. O universo, ele é muito mais sábio que a gente. Você sabe que tem uma história do sabiá que eu acho incrível, né? O sabiá, ele atravessa o Atlântico, né? Mas não, ele atravessa o Golfo do Atlântico ali, entre a América do Sul e a América do Norte. Uhum. E ele atravessa justamente na época do verão, quando tem as tormentas, né? Ele atravessa numa época muito perigosa e ele sempre acerta na época que ele vai atravessar. E a gente não consegue prever tão bem quanto o sabiá. Né? A gente com a tecnologia, ser humano casca grossa, pinta e borda no mundo, faz tudo aqui no planeta. E o danado do sabiá, ele atravessa perfeito. Tem a época certinha e vai conseguir. Não é a época certinha. É a leitura certinha, porque não tem época. Ele sabe exatamente quando vai dar para ele. Ele não atravessa do dia para noite de jatinho que nem a gente, né? Então, assim, o bicho é danado, ele atravessa certinho. Por quê? Porque ele tem uma conexão com a vida que a gente perdeu. Que o mestre Carlos fazia lá em cima, entendeu? Que ele ia lá e parava, ele se conectava com a vida.
né? Ele se conectava com esses elementos. Então, assim, o ser humano, a gente perdeu isso, a vida da gente ficou muito artificial. Sim. A gente perdeu essa conexão, né? A gente não admira mais essa conexão, a gente olha bem menos para o céu, a gente toca bem menos a terra, a gente respeita bem menos os anciões, né? A gente valoriza muito mais a juventude, a beleza física do que a inteligência, do que a maturidade, do que a experiência. Então a gente realmente se perdeu. Ah, mas a gente está perdido? Não, a gente não está perdido, faz parte do processo. Né? Você chegar para uma pessoa que tem filhos, assim como eu e você, né? E falar, poxa, a vida só piora, dá vontade de matar a pessoa, né? Não, a vida não só piora, a vida realmente está tão boa que a gente se transformou em Nutella. Né? Assim, geração Nutella, porque, cara, tá tão boa, tá tão fácil, a gente construiu uma vida tão fácil que, cara, ficou mole. Então a gente precisa cair na real, ó. Galera, vamos cair na real, porque, cara, a gente tem que se esforçar para ser seres humanos melhores, né? Sim. Não é ligar a televisão e reclamar, ligar pro teu fornecedor, não tá chegando o sinal. Isso é mole, né? É falar assim, olha só, querido, eu preciso ser um ser humano mais equilibrado. O que é que eu preciso fazer? Conversando com o universo. Olha, você vai ter que acordar de manhã cedo, 4 horas da manhã, porque é aquele horário que você está conectado mais com o teu espírito, sabe? Que está todo mundo, né, numa frequência melhor, e você vai ter que meditar todo dia. Aí você vai falar, não, eu prefiro acordar às 8 e ligar o meu telefone e ficar nas redes sociais. Aí ele vai falar, porra, então beleza, né? Vai dar no que está dando. Sim. Então a gente está num processo de satisfação, né, de prazer muito grande imediato ali, né? E de pouco esforço para a gente merecer uma evolução que realmente é uma evolução mais sólida, uma base mais sólida. Tem que fazer por onde merecer. Não é vou ali na esquina e compro minha felicidade num pote de sorvete, num six-pack de cerveja, né? Não é, a sua felicidade não está nessas coisas, sabe? A felicidade... É muito melhor tudo que você conquista do que você ganha, né? Eu falo isso fazendo uma comparação com as competições. Ninguém chega e te dá uma medalha de ouro, ninguém te deu o recorde do Guinness porque você, né, é legal e as pessoas gostam de você. Você foi lá e conquistou. E você valoriza muito mais. E aí você valoriza muito mais aquilo ali. O quanto vale uma medalha? O quanto vale, né, aquela sua conquista? Não eu falo assim, eu não fiquei milionária com jiu-jitsu, não ganhava premiações absurdas, mas o que eu aprendi ali nesse processo... Você não compra. Não compra. Pois Você não consegue comprar. Então, assim, a gente parar com esse pensamento de que a felicidade pode ser comprada, a paz pode ser comprada. Não é por aí, né? Não é por aí. Tem que ser conquistada, tem que ser merecida. Sim. Né? Quando você encara aquelas ondas gigantescas lá, como é que você controla o seu medo? Eu gosto de sentir medo, sabia? Aí você fala, não controlo ele, deixa ele vir. Não, é porque, olha só, o medo, medo é danado, porque primeiro que ele dispara adrenalina, né? No teu sangue. Sim. No teu corpo, né? E a adrenalina é um vício, né? Ou droguinha danada, né? Adrenalina, endorfina, essas coisas são... O que a adrenalina faz em você, fisiologicamente? Ela deixa você mais rápido, reflexos mais rápidos. A visão, ela deixa de ser aquela visão macro para ser uma visão mais focada no problema. Você sente a mão gelada, a perna trêmula? Eu nem percebo isso, né? Assim, na realidade, é mais forte, mais ágil, menos dor e mais focado. Uhum. Sobrevivência. Sim. Então, assim, livre estado de sobrevivência. E aí o que acontece? Você fica naquela tensão, né? E aí você pega a onda, depois você fica eufórico. Putz, aí é uma... meu Deus, peguei aquela onda. E essa sensação de euforia é muito boa, né? Imagina... Parece que você tá flutuando, assim, que pode cair o mundo que tá tudo certo, tá tudo bom. Né? Por isso que esses caras que são viciados em adrenalinas, quer dizer, essas pessoas que são viciadas em adrenalina, elas repetem a situação, né? Porque realmente Sim. E o exercício, ele é legal por causa disso, que ele libera endorfina, né? Então isso que é legal. Então, uma dica para vocês. Se você estiver sentindo que você está com um fígado ruim... Como é que você sente que está com o fígado ruim? Tem alguns sinais, né? Por exemplo, a vista, né? Na vista fica mais pesada.
Você pode ficar com as mãos descascando também se já for um processo mais longo. Dores no corpo, porque o fígado ele alimenta, né, sempre nutrindo os tendões, ligamentos e músculos. A vida, com o fígado ruim, a vida fica um pouco mais devagar. Ele está estagnado. Faça cardiovascular. Tá? Lógico que você tiver a condição, né? Então não vai ter um ataque do coração, por favor, né? Mas se tiver a condição, porque primeiro processo que você tem que fazer é desestagnar esse fluxo de energia que está parado ali. Então eu aprendi isso uma vez, toda vez que eu estou ficando com o fígado meio mal, assim, e outra coisa que acaba com o fígado, muito pensamento, né? Muita preocupação acaba com o fígado. Então ficar pensando, pensamento repetitivo, pega o fígado, legal. Aí vai na academia, cara, assim, pega uma bicicleta, ou vai na piscina nada, ou vai dar uma corrida, né? Faz um cardio sua, que você faz aquela energia circular. Isso já dá uma boa de uma ajudada, E onde é que você estava mesmo? A gente estava falando da onda gigante, do medo. Me ajuda aí, produção, não era isso? O medo, que você gosta de sentir o medo, e o medo... não, aí você falou... A euforia... Não, aí eu falei do fígado, né? Aí você falou, me fala como é que você sabe que o fígado tá ruim, né? Isso. Bem, aí é esse processo. Então, esse processo de autoconhecimento conecta você com o corpo de uma forma que você começa a perceber. Por exemplo, outra coisa, né? Se você fizer muito amor, provavelmente você vai sentir dor na lombar. Por quê? Porque a energia do ruim, ó. Do ruim. A energia do rim, ela tá conectada com o frio, medo e sexo. Então, assim, cara, se você estiver sentindo dor na lombar e se for, por acaso, muito frio, você pode reverter, né, fazendo compressa de água quente. Ou se você estiver namorando muito, poxa, também pode estar atacando, porque abaixa a tua energia ali. Mas aí você só percebe essas questões no corpo quando você está muito conectado. Senão, mas é legal estar conectado. Não, né? É maravilhoso. Eu tô te dizendo assim, não é todo mundo que consegue por conta Mas o convite é esse, né? O convite é esse, exatamente. Esse que é o convite. Essa percepção do nosso corpo. Porque as pessoas vão deixando, elas percebem que, tô com uma dor aqui na lombar. Ou sei lá, tô sentindo que, minha mão tá descascando, mas tudo bem, porque, eu tenho muito trabalho pela frente, eu não consigo parar pra ver o que tá acontecendo, entendeu? E aí quando você vê lá na frente, vai ter um problema muito maior. Não, e aí o que é que fazem? Tomam um paliativo, né? Sim. Então bate uma dor de cabeça, né? Eu, por acaso, eu não tenho muita dor de cabeça. Eu também. Eu não tenho. Né? Vou te falar, muito difícil. Eu não tenho. Mas geralmente quem tem, aí, poxa, toma um remédio. Sim. Vamos parar ali para pensar de onde é que tá vindo essa dor de cabeça, sabe? Poxa, porque o remédio, ele vai até aliviar a tua dor, mas... Porque não é comum o ser humano ficar com dor de cabeça o tempo todo. Não gente, não. Toda hora dor de cabeça, toda hora dor. Ou, poxa, a lombar tá gritando. Cara, será que não é o joelho? Né? Minha lombar, por exemplo, grita porque eu tenho que fazer uma cirurgia no meu joelho, que o meu cruzado já, né, o joelho sai de vez em quando, aí a tensão sobe para a lombar, para o quadrado, né? Sim. Esse processo, que é um processo longo, ele pode começar a qualquer fase da vida, sabe? Assim, como eu falei, minha mãe, né, começou a falar de terapia agora com mais de 70 anos. Pô, que máximo. Então... porque sempre acham que, não, eu tô velho pra isso. Não. Se eu já não fiz, então agora é que eu não vou fazer mesmo. Não tem idade pra a gente evoluir na vida da gente. A vida é um banquete para quem gosta de aprender. Sirva-se com moderação. Valorize, sabe, as relações. Não tem forma melhor de aprendizados do que o relacionamento. E pode ser ele qual for, né? Profissional, pessoal, em casa, assim. As pessoas que estão na tua vida têm um porquê. Nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Recentemente. A gente se relaciona com quantas pessoas? Sei lá. Bota assim na tua vida, se tu assim, na tua vida... Parando pra fazer as contas aqui, eu não tô... Não, se você tiver 100 pessoas que você constantemente fala, é muito, tá? Dentro dessas 100, dentro da tua casa, tu deve ter menos, né? E na vida toda, você deve ter conhecido ali, sei lá, uns 5 mil, 10 mil, né? De conhecer mesmo, né? Não eu tô falando de oi, não. Gente, caramba, são 8 bilhões de pessoas. Essas pessoas que vêm pra vida da gente, elas são muito importantes. Mas aquela pessoa enche meu saco. Agradeça.
Porque ela veio para te ensinar alguma coisa. Sim. Sabe? Então, assim, se alguém te fizer mal, te tirar do sério, cara, você tem que todo dia agradecer pelaquela pessoa, porque ela veio justamente para te ensinar alguma coisa. Então, todas as pessoas que estão na vida da gente têm um porquê. Não tem como. Não tem como. Tudo é aprendizado na vida da gente. Então, absorver essas relações com a cabeça da gratidão. Gratidão e não julgamento. Né? Ficar julgando, culpando. Né? Ah, por que eu tenho uma sogra chata pra caramba? Não é meu caso, que eu amo minha sogra. Também não. Tá? Por que eu tenho um patrão chato pra caramba? Você tem porque quer. Né? Porque a hora que você falar, não quero mais trabalhar aqui, ele vai te dispensar. Né? Então, por que eu vivo num país assim? Cara, você vive aqui porque você quer. Né? Ah, não, mas eu não posso, eu não tenho uma condição financeira. Não, neguinho atravessa a fronteira, vai para outro lugar, entendeu? Vai embora. Então, assim, relacionamento é tudo na vida. Ah, mas relacionamento difícil também é muito importante. Ah, mas a pessoa fala mal de mim, eu tenho um vizinho chato pra caramba. Ali é que você tem que perdoar, ter compaixão, acolher, né? Ter paciência. Né? Você, dizer que você ama seu marido, beijar teus filhos, mole, né? Agora, vai lá, pega aquela pessoa que te tira do sério e dá um abraço. De verdade. E pede perdão. E acolhe. Cara, assim, a gente né, é muito difícil isso, cara. Assim, é interessante, né? E eu me vejo assim, eu acho tão fútil o meu esporte. Putz, grila, né? Meu esporte, eu fico pegando onda. Eu acho uma futilidade, assim, né? Acho de uma infantilidade, sabe? Assim. E aí eu vejo a vida passando, né? O tempo passando e eu às vezes preocupado se vai dar onda, se não vai dar onda, né? Estou me preparando fisicamente, psicologicamente, né? Treinando o Lucas Chumbo, né? No caso. Você tem uma equipe que você treina? Eu tenho o Lucas, né? Só o Lucas. E às vezes eu procuro entender o porquê daquilo, né? Falo assim, cara, por que disso tudo, né? Por que eu não estou fazendo algo que seja melhor para as pessoas, sabe? Assim, que eu possa retribuir de uma forma maior, né? Porque a vida ela tem uma complexidade tão grande e eu escolhi uma coisa assim que realmente parece muito selfish, egoísta, mas você não acha né? que isso te dá a oportunidade também de ter a visibilidade e influenciar positivamente as pessoas? Com certeza. É uma ferramenta onde eu consegui, né, ter voz para passar os meus valores. Mas isso não me livra do karma diário de estar me relacionando com um meio que, cara, eu não estou ali no hospital atendendo pessoas, não estou numa linha de frente ajudando pessoas necessitadas, entendeu? Não estou inventando algo, né? Eu tô pegando onda. Ah, mas tudo bem, você está mostrando que o ser humano pode superar os seus limites. Legal. Tem várias coisas legais, né? Tem, assim, se for olhar pelo lado positivo, tem também, né? A desenvolver a mente, né? A capacidade de lidar com os desafios, com as emoções, tudo. Mas eu olho aquilo e me questiono. Eu falo assim, caramba, poxa, escolhi fazer algo assim, realmente, que... né, não vai deixar um legado assim, direto, deixa de outra forma, que nem você falou, mas direto, né? O que você acha dessa nova geração do surf? O desafio deles é outro, né? É o quê? TikTok? Mídias sociais. Conseguir... Você acha que eles estão se perdendo um pouco nisso, indo para um lado que... Não é legal ou é o momento, eles têm que aproveitar? O que você pensa sobre isso? Não, olha só, se os nossos filhos tivessem os mesmos desafios que nós tivemos, alguma coisa estava errada. Então, na nossa época, o meu pai olhava para mim e falava assim, esse menino só assiste televisão e ouve rock and roll, né? Hoje rock and roll é careta, a história é o funk, né? É funk, Yasmin? É funk. Agora é prunk. Qual o nome? É o quê? Trump. Trump? Sei lá, eu sei que é Trump, falei. Quanto mais Trump falar palavrão, gente? Quanto mais falar palavrão na música... Trump é tipo palavrão na música inteira? Eu não sei. Eu sei que tem que falar um bocado de coisa que ninguém... Traduz pra mim. Que ninguém tem coragem de falar, né? Nossa equipe aqui só tem pessoal de 22 anos.
Eles sabem tudo, menos o Luiz, que é... É. Ó, a próxima a gente tem que botar uma câmera aqui pra equipe, entendeu? Pra vocês interagirem com a nossa conversa aqui. O microfone aí, eles ficam sempre cheios de perguntas aqui, ficam falando no meu ouvido. Kira, pergunta isso, Kira, pergunta aquilo. Mas fala aí, Trump, o que é? É o trap. Trap? É o trap. novo rap. É o trap. Trap, Trap novo rap. de armadilha? Não, é um estilo musical. Eu sei, Mas como... Mas é tipo... It's a trap. It's a trap. Você tipo tá, ali, você tá na armadilha. tipo trap mesmo. Entrou, vai até o chão, tem que... Não, mas assim, são as músicas super... Meu filho tá nessa, né? E é cabelo pintado, sobrancelha cortada. Eu vi esse negócio da sobrancelha. É por isso? É moda. Aí quer fazer tatuagem, brinco, não sei o que. Eu falo, olha só, tatuagem, brinco, piercing, só quando você pagar com o seu dinheiro, porque isso aí eu não vou conseguir. Eu com o meu dinheiro, não. Com o seu dinheiro, sim, mas com o meu, não. Isso aqui, a sobrancelha cresce, o cabelo descolore, né? Mas a tatuagem depois dá um trabalho pra tirar, o piercing inflama. Com certeza vai se arrepender lá na frente. Então, quando assim, faz na cidade, né? Então assim, mas voltando, né? Eu não vejo que eles estão perdidos. Nenhuma geração está perdida. Não existe geração perdida. Os desafios são diferentes, né? Agora, o desafio deles, mais do que nunca, é ter que lidar com um mundo que está totalmente conectado, 24/7, né? Uhum. Como o americano fala, né? 24/7, sem parar. O que tem o lado bom e negativo, mas, ao mesmo tempo, eles precisam entender que essa viagem de estímulos para o exterior é que está levando eles para se desconectarem com a essência deles. Então, assim, é como antigamente a gente vivia famintos de informações. Então, eu me lembro que eu ia comprar uma revista de surf. Nossa, uma vez de 2 em 2 meses aparecia uma revista de surf no aeroporto de Recife, lá, né? No Guararapes. Era demais aquilo. Tinha um filme que a gente assistiu o ano todo. Quem tinha um DVD player, assim, nossa, era demais, né? Aquele DVD, né? Quebrava a fita, tudo. Hoje em dia, não. São muitas informações de todos os tipos e você tem que filtrar aquilo. Então, o desafio é outro hoje. Assim, não tem mais nenhum assunto que você fala assim, olha, meu filho, você não pode ver. Antigamente, você podia falar, né? Olha, você não vai ver isso que a Playboy está escondida, né? Os pais da gente escondiam a Playboy, a gente ia lá e achava, né? Hoje não. Hoje é informação à vera, informação de tudo que é jeito. Então você tem que filtrar. O desafio hoje é outro. O estímulo para fora é cada vez maior, né? Onde que isso vai chegar? Eu acredito sempre que a gente está evoluindo. Então, pelo que eu estou vendo, é que as pessoas vão entender que isso não é felicidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma relação com minhas mídias sociais. Mas eu já não fico direto nas minhas mídias sociais. Por quê? Porque você imagina se eu vou sentar para conversar com você e eu fico assim, ó. Né? Você não está conectado. Então assim, não dá. Não dá, né? Mas eles vão falar para você que dá. Porque eles são multitask, né? Então, para eles dá. Está nascendo uma nova forma de se relacionar. Não sei onde é que isso vai dar. Mas se for para se conectar com algo que está fora, não vai ser muito positivo o resultado. Porque a gente tem que se conectar com o exterior porque a gente vive, a gente interage, mas na realidade, se a gente não souber o que está aqui dentro, a gente não consegue equilíbrio, a gente não consegue felicidade, a gente não consegue paz. Então, o nosso desafio como pais é justamente mostrar para eles, olha só, legal, esse mundo é incrível, né? Mundo virtual, conexão com outras pessoas do outro lado do mundo, né? Filtros, milhões de coisas que você pode ser, né? Escudos, tudo isso que você acha que você pode ser, né? Você nasce, morre, né? É tão fácil tudo aqui, né? Nos games. Mas na realidade a vida não é isso. Então o nosso desafio é justamente isso. Olha só, a gente precisa de alguma forma estimular nossos filhos a olharem para dentro, né?
Porque existe um padrão de beleza, por isso que é legal esse lance da diversidade, sabe? Eu acho Total. muito legal. Esse lance da diversidade eu acho demais, sabe? Assim, porque se tira o padrão, né? A gente passou muito tempo padronizado, Era o sabe? mesmo padrão, mesmas roupas, mesmo tudo. Não, é muito legal, cara. Assim, quanto mais diferentes a gente conseguir ser e respeitando essas diferenças de verdade, não só nesse papinho, né, de narrativas de diversidade, mas eu não respeito a tua ideia, não respeito, porra, isso aí não dá, né? Assim, É o que mais tem, né? é o que mais tem. Então, nosso desafio é esse, oferecer muita informação, que tem coisas boas também, mas estimular o autoconhecimento. E essa base para estruturar o ser humano, um ser humano íntegro que a gente falou. Então, os elementos são outros, eles mudam, vão continuar mudando, mas a base é a mesma. Sim. A base é a mesma, né? Que é a integridade, né? São esses valores que a gente sabe que não tem erro, né? Não tem erro. E dentro do surf você vê que tem mais pessoas indo para essa linha ou não? Olha só, em todos os esportes, né? E hoje os esportes eles se misturam com os influenciadores, né? Porque não existe mais só o atleta. Sim. O atleta ele termina sendo um influenciador, né? Todos os esportes eles têm uma tendência a passar por esse desafio, onde você se torna um ídolo, as portas se abrem, a conta bancária começa a ficar cheia e você começa a se achar melhor que os outros. O ego, né? Você Você já deixou o ego subir a sua cabeça um pouco? Muitas vezes. Nossa. E foram as vezes que eu mais tomei queda, né? Porque quanto mais você sobe, quanto mais o balão infla, maior é a queda, né? Como é que você faz para controlar o ego hoje? Eu rezo e escrevo. Boto, olha, poxa, eu prometo que eu vou abrir mão de futilidades, né? Escreva essas coisas, assim, sabe? Eu quero ser uma pessoa de uma vida simples, entendeu? Quando é que você percebeu que o seu ego estava muito inflado? Quando eu me tornei uma referência, né? Você ficou mais famoso. Quando as pessoas começam a te reconhecer na rua, aí você chega numa porta de boate, você não Você paga entra, mais a entrada. Você era VIP, Aí você todo mundo quer estar do teu lado. Vai numa loja, não paga roupa, vai num restaurante, não paga comida, Sim. né? E aí você começa a ver aquela história do VIP, né? E isso é muito errado. Por que é muito errado? Porque isso cria muro, né? Eu sou VIP, você não é. Sim. Eu sou personalidade, eu tenho milhões de seguidores, você não tem. Sim. Eu vivo a vida... não, mas eu sou legal, porque eu atravesso a velhinha na rua. Eu sou legal porque eu atravesso a velhinha na rua, né? Mas se uma batata assar, eu entro no avião e tu não entra, né? Sim. Então, assim, essa separação que a gente construiu, tá? Assim, e eu não vejo solução para isso a curto prazo, porque nós construímos isso durante muito tempo, né? Então a gente construiu um mecanismo dentro da sociedade onde ele se retroalimenta e o VIP é o desejo de todo mundo. Eu não tenho nem condições de ter 10 carros na minha casa porque eu não ando, mas eu tenho 10 carros, né? Sim. Eu não tenho nem condições de habitar 5 casas, mas eu tenho 5 casas. Sim. Né? Então, assim, e eu, cara, assim, eu tenho helicóptero, eu tenho um avião, assim, cara, imagina se todo mundo fosse ter isso, né? E aí, aí você viu, você falou, cara, sou famoso, entro em todos os lugares, enfim, tô ganhando bem, começou a ser bem sucedido. E aí, você caiu do cavalo como? Como? Putz, quando você vê que você não é feliz, né? As amizades são fúteis, todo mundo fica tirando foto para arrumar seguidor, aí você se conecta com aquela galera porque você se retroalimenta e aí a gente é poderoso, sabe? Pá. E, cara, assim, e não tem a ver com a minha vida, né? E eu tava ficando triste, né? Então, assim, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não quero viver uma vida que não tem a ver com a minha essência, né? Não tem a ver com meus valores. Sim. E o processo de autoconhecimento faz com que você sinta isso, né? Você fala, cara, eu não tô feliz, não tô saudável. Mas tudo na vida tem um equilíbrio, né? E eu gosto porque eu experimentei isso, eu ainda tenho isso na minha vida, eu não me deslumbro com isso mais, Sim. mas eu ainda vivo isso, né? Porque seria hipócrita se eu chegasse aqui e falasse assim, poxa, eu não tenho patrocínio, Não, né? sim. Eu não vivo... Mas você sabe viver bem, sem... Os meus patrocinadores entenderam quem eu sou, Sim. né?
Então, assim, se os meus patrocinadores começarem a olhar performance de número, database, vão ver que eu não sou um cara que vou ficar ali vendendo abobrinha, né? Não vou ficar vendendo abobrinha. Então, eu tenho um estilo de vida, né, que ele é fiel aos meus pensamentos, né, são coerentes com os meus valores. Mas tem alguma cobrança dos seus patrocinadores? Do tipo, pô, Bully, você tem que falar mais, tem que estar mais ativo nas redes sociais? Ou não? Hoje em dia, não. Mas já teve. Já teve. Não, e tem uma cobrança mais minha mesmo, né? Assim, de, poxa, de estar presente nas redes sociais, porque faz parte é o que eu falei. Hoje não existe atleta que não seja um comunicador, que não seja um influencer, né? E esse é o desafio também, um dos desafios grandes deles. E eu também não passo em branco por isso, né? Eu tenho minhas redes sociais. Eu poderia não ter, mas não seria positivo, né? Mas, assim, eu falo uma coisa que é muito legal. Eu vendo o meu corpício, mas a alma não está vendo, não. A alma não está vendo. O corpício, né? A gente vai lá, faz um lap dance, pá, né? A gente vende o corpo, mas cara, a alma... O Bully teve um caso, né? Um momento na sua carreira que ficou muito marcado, foi aquele caso da Maia, né? Que vocês foram lá para Nazaré, e ela desceu a onda, caiu, desmaiou. Como é que foi essa história aí para você? Olha, foi um momento muito importante na minha vida, né? Um momento que realmente assim, mudou minha maneira de pensar também. É lógico que a gente tem que contextualizar 10 anos atrás, né? Já tem 10 anos isso? Foi em 2013, vai fazer 10 anos, né? Passa rápido demais, né? Pois é. Então, assim, os recursos eram outros, a experiência da gente era outra, né? Foi o primeiro mar grande, foi o maior mar surfado até então, naquela época, foi o único jet ski que desceu. Então, a gente sempre teve, primeiro, essa vontade de surfar as ondas gigantes. Quando esse projeto nasce, a gente pega uma equipe que já tinha experiência, a própria Maia já trabalhava com ela há muito tempo, o Scooby já estava viajando com ele, o Pedro Scooby, o Felipe Cesarano também. Então, a Red Bull abraça, dentro das limitações da Red Bull, ela sempre muito preocupada com a integridade dos atletas, ela bota, assim, todos os equipamentos que a gente precisava naquele momento, né? Lógico que poderia ser melhor, poderia, mas assim, nenhuma outra equipe tinha o que a gente teve naquele momento. O município também abraça o projeto, né? Com infraestrutura, convidando a gente, apoiando. Então, eu me senti muito bem recebido, né? E também com uma equipe boa, porque a gente já tinha experiência, né? A gente já trabalhava como time, e a gente chega antes para conhecer o lugar. Então, a parte de gerenciamento de risco, né? De mitigar risco, a gente passou por esse processo todo. Agora, você não elimina o risco, né? Sim. E realmente, quando você quer superar os limites, ir para um lugar que você nunca chegou antes, né? Pisar num ambiente que você nunca pisou antes, então você vai encontrar coisas que você não viu antes. E foi o que aconteceu aquele dia. Então a gente encontrou uma onda muito grande, né? A Maia caiu na onda dela e ela perdeu o colete. O resgate não foi simples, foi um resgate difícil. Ela chegou a perder a consciência. Eu dei o meu... Você que estava fazendo o resgate. Eu fiz o resgate. Tava no jet. Eu fiz Você que estava pilotando o jet. Eu fiz o resgate, tirei ela da água, fui ajudado pela estrutura que a gente tinha também, né? A gente contratou uma equipe local, então tinha um salva-vidas na beira, tinha uma ambulância, paramédicos, tinha quadriciclo, trator, tinha uma equipe também em cima do morro lá, servindo como spotter pra gente. A gente tinha uma estrutura muito legal. Só que a gente passou por esse processo, foi um processo assim... Então, você teve que fazer massagem cardíaca, Eu fiz a massagem, né? O CPR que a gente fala, né? Cardiopulmonar ali que você faz. Ela vomita também ali, já recorre à consciência um pouco assim, graças a Deus. Os paramédicos estão ali. O meu chefe de equipe está lá, o André Sanches. E... quando a gente coloca ela na ambulância, eu olho para o André e falo assim, olha, tem o Pedro e o Felipe lá dentro, eu preciso voltar para ajudá-los. Aí eu falo assim, volto pela praia, e os caras falam, não, você tá louco, ninguém volta pela praia aqui. Aí, processo de tirar o jet ski da água, da praia, levar ele pro...
Isso o Pedro e o Felipe estavam lá dentro. Felipe estavam lá dentro, o quê? Sozinhos? Estavam sozinhos, eles não desceram, Mas eles ninguém desceu. estavam de jet ou não? Estavam de jet. Estavam de jet. Estavam de jet. Mas ninguém desceu. Hoje em dia acontece um acidente desse, desce todos os jet skis. Entendi. Entendeu? Quem tá, todo mundo comunica um acidente grave, não sei o que, desce pelo menos uma equipe, né? Sim. Os jets têm outra potência, né? A experiência é outra, tudo. Mas, em suma, né? Porque ela relatou recentemente em uma entrevista e depois no documentário, né? Que o meu procedimento de resgate não foi correto, né? Que eu tinha uma culpa no acidente dela, tudo. E assim, eu respeito muito isso do ponto de vista dela e acho importante ela falar isso, muito importante, né? Muito importante mesmo, porque faz parte do processo de cura, né? Aquilo que a gente está falando, né? São poucas pessoas que a gente escolhe para viver com a gente, né? E uma das pessoas que eu escolhi foi a Mai. Então eu tenho uma gratidão e um respeito enorme por tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente construiu juntos. Vocês passaram juntos. muitos anos juntos, né? Né? E, poxa, assim, o surf feminino em Ondas Grandes não existia, né? Então a gente vai lá quebrar um tabu e é muito legal tudo isso que a gente viveu. E também fiquei traumatizado, né? Depois desse dia, eu recebi alguns convites para treinar outras pessoas, assim, e alguns convites eu cheguei a negar, mesmo porque eu sentia a fragilidade no projeto e eu falava assim, cara, eu não preciso, já passei por isso, né? E passei muitas vezes com a Maia, não só ali. Aquele foi o mais relevante de todos, né? Mas já tinham tido outras situações. Já tinham tido outras situações e faz parte do processo também dentro da nossa... Foi uma mágoa entre vocês aí? Vocês se falam? Como é que é? Não, hoje em dia eu sinto que ela não absorveu bem, né? Eu tentei me comunicar com ela, ela ficou chateada. Deve ter suas razões, eu entendo. Né? Espero que o tempo cure, né? Mas assim, eu também já tive uma preocupação maior com relação a querer que a gente se entendesse tudo, assim, porque tem os pais, né, que eu conheço a Yamê, conheço o Fernando, conheço a irmã. Então, sim. Conheço, depois de um tempo trabalhando, né, você termina se envolvendo com a família, então tem um carinho muito grande, né, por toda a família. Mas eu entendo, assim, e sabe, assim, a vida faz tudo da forma certa, né? Nada deve ser forçado. Então, do meu lado tem muito respeito, muita gratidão e nada de forçação. Se ela acha que é melhor a distância, não falar, então, ó. Mas vocês se cruzam e não falam? Porque vocês não estão nos mesmos eventos, nas mesmas coisas? A gente não se cruza muito, não. Não, a gente não se cruza muito, não. A última vez que a gente falou foi na outra temporada. Dessa vez eu a vi, mas assim, de longe. Sim. Lá em Nazaré, né? Tô super feliz que ela tá com um negócio lá, muito legal, tá fazendo as experiências, né? Se vocês quiserem fazer experiências em Nazaré, procure a Maia. Ela tá fazendo lá, não vi não. Super recomendo, né? Vai ser legal também para trabalhar essa relação, né? Que é muito importante, né? E é isso, assim, o aprendizado que ficou para mim foi muito bom, foi muito legal. Ficou um trauma também, né? Porque hoje, graças a Deus, estamos todos bem felizes, né? Realizados, mas se tivesse acontecido uma coisa mais séria também, talvez eu não estivesse nem aqui com você, né? A situação foi bem complicada. Mas eu queria agradecer, eu quero muito agradecer a ela, ao Pedro, ao Felipe, né? Pelo projeto, a Red Bull por ter acreditado, sabe? E hoje Nazaré, olha só o que é Nazaré, né? E olha o surf feminino de Ondas Grandes também. O point onde todo mundo quer ver essas ondas gigantes. Nazaré é o mar mais, assim, temível? Olha só, não é, tá? Mavericks, porque ele pode ser muito amigável também. Então, assim, hoje você tem o Nazaré de vários formatos, né? Você tem um Nazaré rebelde, gigante, sem canal, com ondas de 20, 30 metros. Aí você tem aquele Nazaré médio que você já consegue puxar um amigo, que é uma onda mais amigável. Aí o cara tira uma foto maneira, lá todas as fotos ficam grandes, sabe? Né? A experiência das equipes termina facilitando o processo de resgate. Aí você tem um Nazaré menorzinho ali ainda, que você bota uma pessoa que não tem tanta experiência, não tem tanta habilidade. Então, terminou sendo uma arena muito legal de se trabalhar.
Você não vê o que está acontecendo hoje em Nazaré numa arena como Jaws, em Maui, por exemplo, no Havaí. Eu já fui pra Jaws. Né? Lá é muito difícil. Eu nem chegar perto. Lá. É muito difícil. Então, assim, a Nazaré é uma Você acha onda. que Jaws lá é o mais perigoso do mundo? Como é o mais perigoso? Não, olha, assim, Chopo. qualquer onda, assim, chopa não tem fundo, né, raso pra caramba, por exemplo, chopa você não pode fazer o que tá acontecendo hoje em Nazaré. Nazaré, você leva, eu quero te convidar para pegar uma onda lá e você vai pegar uma onda lá, entendeu? Quero bem, Burni. Não. Olha aí, ó. Vou te botar... Vou deixar esse desafio da coragem aqui pra mim. Pegar uma Vou onda em Nazaré. registrar. Dá para fazer isso. Isso Sério? dá para fazer um lugar amigável. E é lógico que vai Se ser eu pegar um dia... uma onda em Nazaré, eu vou botar na minha academia numa foto gigantesca lá. Hein? Você vai Vou pegar. falar, ó. Você já esquiou em lancha, né? Sim. Você é super atleta, Wake, né? Então ficou em pé atrás ali no jet ski. Cara, frontside, pode ser pé esquerdo na frente, pé direito na frente, a gente vai botar o equipamento certinho em você, flutuadores, tudo. Você vê, você tá suando Nazaré, a gente vai registrar, vai ser uma foto linda e a gente vai botar aqui na academia. Fechado. Só que tem que botar. Como é que é? Tem um colete, não tem um que você puxa ele? Isso, tem. Antes de cair, eu já vou puxar. Que eu Não vou precisa. flutuar. Vou descer assim, ó, de peito. Você tem a cabeça muito boa, né? Você tem uma cabeça muito boa, cabeça de atleta, de ponta, de performance, de alta performance. Então, você vai acionar quando precisar. Né? Bom, vamos ver. Né? Será? Teste de coragem. É. Pô, obrigada por esse papo. Super profundo, aprendi demais. Vamos pegar essa onda lá em Nazaré, hein? Quero ver. O Vitinho vai ficar morrendo. Ele quer pegar também? Não, mas ele pega a onda, né? Mas ele vai... Ó, teste de coragem. Vamos ver se eu vou pegar essa onda em Nazaré. A gente tá aqui com o suco. O suco até ficou... O suco até ficou assim, ó. É. A gente separou um suco aqui, Grace, pra você. Olha que bacana. Vou misturar um pouquinho. Sei que você é Posso pegar o copo? da vida saudável, por favor. Um para você e um para mim? Sim. Vamos fazer um Tem que brinde. fazer um brinde à saúde. Segura esse aqui. Pronto. Esse acho que é seu copo, né? Ó, tá com sua boca aqui, ó. Seu batom. Ainda bem que você viu. Essa é a minha produção, cara. Eles estão botando o copo pra lá. É. Eu vou demitir todo mundo. Não vai ter jeito. Vai não. Ó, tem até um papel dentro do Tá meu muito copo. profissional aqui, ó. Gostei muito. Brinde à saúde. A nossa. A vocês aí, saúde. Todos. Tá bom, maracujá, né? Maracujá, Delícia. mas é só maracujá? Não, tem maçã. Tem maçã? Nossa. Tem uma maçãzinha aí. Pode levar pra casa? Todo seu. Muito bom, né? Demais, hein? A gente faz da fruta, é prensado a frio. Tem que me convidar mais vezes, mas a gente vai falar de quê agora? Não, mas tem muito assunto. O meu roteiro eu nem consegui terminar aqui. Posso tomar mais um Tanto pouquinho? assunto, claro. Delícia. Ah, é feito na centrífuga ou não? Tá bom. A gente tem uma máquina que é prensado a frio. Prensado a frio. Ela faz E vende? vai Vende girando. aonde? Na Grace Corner, na minha academia. Ah, A gente tem um suquinho lá, tudo, um cafezinho lá. tudo programado tudo aqui. pensado. É um marketing incrível, né? Tudo pensado. Uma coisa conecta a outra. Buri, pô, esse nosso papo foi assim, sensacional. Eu aprendi demais. Né? A gente Também, entrou obrigado. num papo muito profundo e é essa mensagem que a gente quer passar aqui. Né? Passar essa mensagem de pessoas do bem, né? De pessoas que realmente vivem esse lifestyle de verdade. E que não só fingem viver, né? Acho que esse que é o principal. Obrigadão. Obrigado você. Valeu, pessoal. Ó, dá like aqui no canal. Enquanto isso, vou deixar aqui o meu presente pro Burdi em agradecimento. Nossa, olha que lindo. Manda aqui nos comentários o que vocês acharam. Quem vai ser o próximo convidado ou próxima convidada aqui do Kira Grace Podcast. Valeu! Beijo!